Deus já está se movendo, mesmo quando você não vê, mesmo quando o silêncio parece longo demais e as respostas ainda não chegaram. Há um trabalhar invisível acontecendo em seu favor, porque a sua história não terminou no ponto em que você se encontra hoje. O que parece silêncio é, na verdade, o cuidado de um pai que já prepara portas abertas, caminhos restaurados e vitórias que vão surpreender você. Pois o amor dele não falha, não se atrasa e não desiste. E hoje, essa palavra vem para aquietar o seu coração, para lembrar que o invisível de Deus é mais forte do que qualquer barreira visível que você enfrenta. Porque enquanto você ora, chora e espera, Ele já escreve novos capítulos para a sua vida. E é sobre isso que vamos falar neste vídeo, porque hoje Deus tem algo especial para entregar ao seu coração, aquilo que você tanto precisava ouvir, e no final, vamos fazer uma oração poderosa que vai abençoar a sua vida de uma forma muito especial. Às vezes, a vida nos coloca diante de momentos em que tudo parece parado, e o silêncio de Deus pode trazer ao coração sentimentos de medo, de angústia e até de solidão. Você olha ao redor e parece que nada acontece, que as suas orações não encontram resposta, e é nesse ponto que o coração se aperta, a mente se enche de dúvidas e a alma se pergunta: será que Deus ainda se importa comigo? Essa inquietação é humana, é real, e talvez você esteja passando exatamente por isso agora, sentindo como se o céu estivesse fechado. Mas o que parece silêncio não é ausência, é cuidado, é preparo, é Deus trabalhando em lugares que você não pode ver. E quando o desânimo tenta se instalar, Ele traz pensamentos que roubam a esperança. A pessoa começa a se sentir cansada, como se estivesse carregando um peso invisível. E mesmo em meio a tantas tentativas de seguir em frente, a força parece esgotar. Quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes o coração pediu apenas um sinal, uma resposta, um alívio? É nesse lugar de fragilidade que Deus se faz ainda mais presente, mesmo em silêncio, porque a palavra nos lembra em Isaías 41:10: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Existe uma dor que poucos conseguem expressar, aquela sensação de ser esquecido, de que todos os sonhos estão parados e nada se move. Talvez você olhe para a sua vida e veja promessas que ainda não se cumpriram, projetos que parecem ter morrido, respostas que não chegaram. E nesse tempo de espera, a ansiedade cresce, trazendo inquietação à alma. Mas é justamente aí que a fé precisa ser lembrada, porque mesmo quando tudo parece estar calado, Deus está escrevendo um futuro diferente do que você imagina. Um futuro onde as lágrimas serão enxugadas e a alegria terá lugar. Muitas vezes, o silêncio de Deus não é um não, mas um ainda não. É o tempo dele moldando o seu coração, fortalecendo a sua fé, preparando o cenário perfeito para que a promessa se cumpra. É como o agricultor que planta a semente e precisa esperar o tempo certo para ver o fruto nascer. Não adianta cavar a terra todos os dias para verificar, porque há processos que só florescem no tempo certo. Da mesma forma, a sua vida está no cuidado daquele que nunca falha, e mesmo em silêncio, ele já está regando a sua semente. Pode ser que o medo esteja tentando roubar a sua paz agora, fazendo você pensar que nada vai mudar. O medo é sutil, ele se disfarça de lógica, de preocupação, de raciocínios humanos, mas a Bíblia nos lembra em 2 Timóteo 1:7 que Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Isso significa que mesmo quando a voz do medo grita dentro de você, existe uma voz mais forte que vem do próprio Deus, dizendo que você é sustentado, amado e guardado. Talvez a angústia tenha apertado o seu peito tantas vezes, aquela sensação de vazio que ninguém entende.
mas que você carrega em silêncio. Há momentos em que até sorrir parece pesado, porque por dentro o coração está cheio de dor. Mas existe um Deus que ouve até os gemidos da alma, aqueles que você não consegue colocar em palavras. Ele entende suas lágrimas, ele conhece cada pensamento, e é justamente nesse silêncio que ele já está agindo para trazer cura e paz ao seu coração. E quando a dúvida tenta se levantar, trazendo questionamentos sobre o futuro, sobre as promessas, sobre os caminhos, lembre-se de que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a escolha de confiar, mesmo quando não se vê nada acontecendo. Abraão creu contra a esperança, confiou na promessa quando tudo ao redor dizia o contrário, e é essa mesma fé que o Espírito Santo quer despertar em você hoje. Uma fé que se firma não no que os olhos veem, mas no Deus que nunca falha, nunca abandona e nunca deixa de cumprir o que prometeu. Por isso, mesmo que hoje você esteja vivendo um tempo de silêncio, não significa que está sozinho. O silêncio não é vazio. O silêncio é preenchido pela presença de Deus que trabalha em detalhes que você não enxerga. Ele já está movendo peças, abrindo portas, preparando encontros, criando caminhos onde você só vê muros. Nada está parado no coração de Deus. E o que hoje parece silêncio será testemunho amanhã, porque a sua história está nas mãos daquele que já viu o fim desde o começo. Quando você se depara com noites longas em que o sono não vem e a mente insiste em revisitar as dores, os medos e as perguntas sem resposta, pode parecer que não existe saída. É nesses momentos de solidão em que o coração aperta, que o silêncio de Deus dói ainda mais. Mas eu quero que você se lembre, mesmo quando parece que nada está acontecendo, o céu não está indiferente ao seu clamor. O Senhor conhece cada pensamento que você guarda dentro de si. É cada lágrima escondida de todos. E o Salmo 34:18 nos lembra: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Você não está esquecido, não está invisível, não está sozinho. O silêncio é, na verdade, o lugar onde Ele te acolhe e te molda, preparando algo que vai além do que você pediu. Às vezes, a espera se torna um deserto. É como se os dias passassem iguais, sem novidade, sem direção clara, e o coração começa a se desgastar na caminhada. Nesse deserto da alma, a sede por uma resposta cresce, e o cansaço parece ser maior do que a fé. Mas se você lembrar da história do povo de Israel, vai perceber que foi no deserto que Deus mais se revelou, com coluna de fogo, maná do céu, água da rocha. O silêncio, na verdade, não é a ausência de milagres, é o lugar em que milagres acontecem de forma inesperada. Então, ainda que a sua vida pareça um deserto agora, não significa fim. Significa que o Deus do impossível está cuidando para que você não pereça no caminho, mas chegue à terra prometida. O inimigo tenta usar esse silêncio para plantar mentiras em sua mente, dizendo que Deus se esqueceu, que a sua oração não tem valor, que nada vai mudar. Essas setas de desânimo atingem os pensamentos, criando uma sensação de fracasso e de abandono. Mas Efésios 6,16 diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé é o escudo que te protege quando a dúvida vem, quando as mentiras querem tomar conta do seu coração. Se hoje você está sendo atacado por esses pensamentos, saiba que não é fraqueza sentir isso, mas é força escolher crer mesmo quando tudo parece contrário. O escudo da fé ainda é a sua defesa. E se o coração está abatido, se você sente que a esperança foi embora, lembre-se de que o Senhor é especialista em ressuscitar o que parece morto. Lázaro ficou 4 dias no túmulo e todos diziam que não havia mais saída. Mas Jesus chegou e provou que o silêncio não era esquecimento,
mas cenário para um milagre ainda maior. O que você acha que acabou pode ser justamente o palco onde Deus vai revelar o seu poder. Nada está perdido quando está nas mãos do Criador. O que para os homens é impossível, para Ele é apenas o começo de uma nova história. E essa história é a sua. Existem dias em que a dor é tão grande que falta até força para orar. Você apenas suspira, chora ou fica em silêncio diante de Deus. Mas até esse silêncio é oração, porque Romanos 8:26 diz que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que, mesmo quando você não consegue falar nada, há uma intercessão acontecendo a seu favor. O céu continua ouvindo a sua voz, ainda que ela não seja audível. Então não se culpe, não se condene. Deus está mais perto do que você imagina. E é nesse tempo de silêncio que Ele trabalha no seu caráter, no seu coração, fortalecendo a sua fé para que você esteja preparado para receber o que Ele já preparou. Porque não é apenas sobre o destino, mas sobre quem você se torna no processo. José passou anos em silêncio dentro de prisões e lugares de injustiça. O que você enfrenta agora não é o fim. É o processo de construção de alguém mais forte, mais confiante, mais dependente de Deus. O silêncio é escola. E quem permanece fiel no silêncio experimenta o extraordinário de Deus no tempo certo. Você pode estar sentindo ansiedade, como se o coração estivesse sempre acelerado, com medo de que nada vá dar certo. Mas a palavra em Filipenses 4, 6, 7 traz um bálsamo. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz não vem das circunstâncias, mas de confiar em quem está no controle. Você pode descansar, mesmo sem respostas, porque a paz de Deus é maior do que qualquer silêncio humano. Então, mesmo que hoje tudo pareça incerto, guarde no coração a promessa de Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O que Deus tem para você não é confusão, não é derrota, não é abandono, é esperança, é futuro, é vitória. Você não está perdido, você está sendo conduzido. O silêncio não é o fim da sua história, é apenas o intervalo antes da virada que Deus já escreveu para a sua vida. E esse tempo vai revelar algo muito maior do que você pode imaginar. Quando a vida parece se repetir em ciclos de dor e espera, o coração tende a se cansar e a esperança parece diminuir um pouco a cada dia. Talvez você se veja preso em situações que já duram anos, relacionamentos difíceis, enfermidades que insistem em permanecer, portas que não se abrem. É nesse tempo que o inimigo sussurra que nada vai mudar. Mas o silêncio de Deus não significa que Ele desistiu de você. Significa que Ele está preparando algo maior do que você sonhou. Assim como o oleiro molda o barro em silêncio, girando a roda e dando forma àquilo que ainda não existe, Deus está moldando a sua vida em detalhes que você ainda não consegue enxergar. O vaso não entende o processo, mas confia nas mãos que o modelam. Você pode não entender agora, mas precisa confiar no oleiro que jamais deixa sua obra pela metade. Muitas vezes o silêncio é o maior teste da fé, porque é no silêncio que você é desafiado a continuar acreditando, mesmo sem ver nada. É no silêncio que você aprende a andar por fé e não por vista. E isso não significa que você não sinta medo ou insegurança, mas que mesmo sentindo, você escolhe acreditar no caráter de Deus.
Ele nunca mentiu, nunca falhou, nunca deixou uma promessa cair por terra. Hebreus 10:23 nos encoraja. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, e não há silêncio que possa apagar uma palavra que já saiu da boca de Deus. Talvez você olhe para o seu presente e veja apenas fragmentos quebrados, sonhos que não se realizaram, expectativas frustradas, marcas deixadas por pessoas ou situações. Mas até os cacos têm valor nas mãos de Deus, porque Ele é especialista em restaurar o que foi despedaçado. Jeremias foi levado à casa do oleiro e viu que quando o vaso se estragava nas mãos, o oleiro não jogava fora, mas fazia dele um novo vaso, segundo o que bem lhe parecia. Assim também é com você. Mesmo que a vida tenha te ferido, mesmo que as circunstâncias tenham te marcado, Deus não te descarta. Ele te refaz, Ele te reconstrói, Ele te levanta para um propósito ainda maior. O silêncio também é um convite para a intimidade. Quando tudo está calmo e você não ouve nada, é nesse espaço que o Senhor te chama para simplesmente estar com Ele, sem pressa, sem cobranças, sem exigências. Às vezes buscamos apenas respostas, mas Deus quer nos dar mais do que soluções. Ele quer nos dar sua presença. A Bíblia diz no Salmo 46:10: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é apenas sobre esperar o que Ele vai fazer, mas aprender a descansar em quem Ele é. Quando você aprende a se aquietar, você descobre que o silêncio também é voz. Uma voz que consola, que guia, que fortalece a alma. E quando a solidão parece apertar, quando você sente que ninguém entende o que você passa, lembre-se de que Jesus também enfrentou o silêncio do Pai. No Getsêmani, ele orou intensamente e parecia que o céu estava calado. Na cruz, ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? E ainda assim o silêncio não era abandono, mas parte de um plano maior de salvação. Isso nos mostra que até o silêncio tem propósito e que, mesmo quando você não sente, o amor de Deus continua sustentando sua vida. O silêncio de hoje pode estar construindo a vitória que amanhã será testemunho. Você talvez esteja lutando com a dúvida, pensando se vale a pena continuar orando, se vale a pena insistir na fé. Essa é uma luta que muitos enfrentam. Ela orou durante anos por um filho e parecia que nada acontecia. Mas quando chegou o tempo, Deus respondeu de forma tão completa que o filho dela, Samuel, se tornou um profeta que marcou gerações. O silêncio não foi vazio, foi preparação. O mesmo acontece com você. As suas orações não estão sendo ignoradas, estão sendo guardadas no altar de Deus para o tempo certo. Em meio a essa caminhada, talvez o seu coração esteja cansado de esperar e você sente como se não tivesse mais forças para continuar. É nesses momentos que Deus nos lembra que não é no nosso esforço que vencemos, mas na graça dele. Isaías 40:31 diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. A espera não é perda de tempo, a espera é combustível para o futuro. Cada dia em que você escolhe confiar, mesmo sem ver nada, você está sendo fortalecido para voar ainda mais alto quando a resposta vier. E ainda que hoje você não veja, saiba que Deus já está agindo nos bastidores. Ele está preparando pessoas que vão cruzar o seu caminho, oportunidades que vão se abrir, portas que ninguém poderá fechar. O que parece silêncio é, na verdade, o cuidado invisível de um pai que enxerga lá na frente. Um dia você vai olhar para trás e entender que cada silêncio tinha um propósito, cada espera tinha um ensino, cada lágrima tinha um valor. E quando esse dia chegar, você vai perceber que nada foi em vão,
que tudo estava sendo alinhado para o bem daqueles que amam a Deus. Como diz Romanos 8:28, sua história já está sendo transformada, ainda que você não perceba agora. Existem dias em que a alma grita por respostas rápidas, porque a dor do agora parece insuportável. Você olha para o relógio, para o calendário, e sente que o tempo está correndo contra você. Mas Deus não se move pela nossa pressa. Ele se move pelo seu propósito perfeito. O silêncio dele não é atraso, é sincronia. É como o maestro que levanta a batuta antes de começar a música. Por alguns segundos, parece que nada acontece, mas é justamente ali que tudo está sendo alinhado para que a melodia comece no tempo exato. Assim também acontece com a sua vida. O que você chama de demora, Deus chama de preparação, porque Ele já está cuidando para que cada detalhe se encaixe no momento certo, sem falhar. Talvez você esteja lidando com um coração ferido por palavras duras, por rejeições, por perdas que deixaram marcas profundas. Essas feridas fazem com que o silêncio de Deus pareça ainda mais pesado, como se Ele tivesse esquecido de curar a sua dor. Mas o Salmo 147:3 nos lembra: sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. O cuidado de Deus é tão pessoal que Ele não apenas vê sua dor, mas se inclina para tratá-la. E mesmo quando não há palavras, Ele ministra cura ao seu interior. Ele toca em lugares que ninguém consegue alcançar. O silêncio não é descaso. É Deus trabalhando de dentro para fora, reconstruindo você em amor. O silêncio também pode ser o lugar onde você aprende a depender totalmente de Deus. Quando tudo está calado, você percebe que não pode controlar o futuro, não pode mudar sozinho as circunstâncias e então aprende a descansar. Descansar não é desistir, é entregar nas mãos certas. É confiar no Deus que abre o mar quando não existe saída, que derruba muralhas sem precisar de esforço humano, que faz brotar água da rocha quando não há fonte. O silêncio, por mais doloroso que seja, é também um ambiente em que a fé se fortalece, porque você aprende que não precisa ver para acreditar, precisa apenas confiar no caráter daquele que te prometeu. E talvez você se sinta pequeno demais, como se sua vida não tivesse importância diante de tantos problemas do mundo. Mas o mesmo Deus que sustenta o universo com a palma da mão é o mesmo que se importa com os detalhes da sua vida. Existem dias em que a alma grita por respostas rápidas, porque a dor do agora parece insuportável. Você olha para o relógio, para o calendário, e sente que o tempo está correndo contra você. Mas Deus não se move pela nossa pressa. Ele se move pelo seu propósito perfeito. O silêncio dele não é atraso, é sincronia. É como o maestro que levanta a batuta antes de começar a música. Por alguns segundos, parece que nada acontece, mas é justamente ali que tudo está sendo alinhado para que a melodia comece no tempo exato. Assim também acontece com a sua vida. O que você chama de demora, Deus chama de preparação, porque Ele já está cuidando para que cada detalhe se encaixe no momento certo, sem falhar. Talvez você esteja lidando com um coração ferido por palavras duras, por rejeições, por perdas que deixaram marcas profundas. Essas feridas fazem com que o silêncio de Deus pareça ainda mais pesado, como se Ele tivesse esquecido de curar a sua dor. Mas o Salmo 147:3 nos lembra: sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. O cuidado de Deus é tão pessoal que Ele não apenas vê sua dor, mas se inclina para tratá-la. E mesmo quando não há palavras, Ele ministra cura ao seu interior. Ele toca em lugares que ninguém consegue alcançar. O silêncio não é descaso. É Deus trabalhando de dentro para fora, reconstruindo você em amor. O silêncio também pode ser o lugar onde você aprende a depender totalmente de Deus. Quando tudo está calado, você percebe que não pode controlar o futuro, não pode mudar sozinho as circunstâncias e então aprende a descansar. Descansar não é desistir,
é entregar nas mãos certas. É confiar no Deus que abre o mar quando não existe saída, que derruba muralhas sem precisar de esforço humano, que faz brotar água da rocha quando não há fonte. O silêncio, por mais doloroso que seja, é também um ambiente em que a fé se fortalece, porque você aprende que não precisa ver para acreditar, precisa apenas confiar no caráter daquele que te prometeu. E talvez você se sinta pequeno demais, como se sua vida não tivesse importância diante de tantos problemas do mundo. Mas o mesmo Deus que sustenta o universo com a palma da mão é o mesmo que se importa com os detalhes da sua vida. Jesus disse em Mateus 10:30 que até os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Isso significa que nada em você passa despercebido. Então, mesmo no silêncio, você pode ter a certeza de que é amado, lembrado e cuidado. Deus não mede sua vida pelo tamanho das conquistas, mas pela grandeza do amor que Ele tem por você. Um amor que não falha e não abandona. Agora eu quero orar por você, para que a sua fé seja fortalecida, para que o seu coração seja renovado e para que você sinta a presença de Deus mesmo nos dias de silêncio. Senhor amado, eu oro por essa vida preciosa que está diante de Ti agora. Tu conheces cada detalhe, cada lágrima, cada dor, cada silêncio que tem pesado sobre o coração. Pai, em nome de Jesus, renova as forças, derrama paz sobre essa mente agitada, traz esperança ao coração cansado. Que esse filho, que essa filha, sinta o Teu cuidado neste momento e perceba que mesmo quando o céu parece calado, Tu estás agindo com poder. Abre caminhos, restaura sonhos, cura feridas e mostra que o silêncio não é ausência, mas preparação. Que essa vida seja cercada pela Tua graça e que em breve veja a resposta que tanto tem esperado. Em nome de Jesus, amém. Você crê e recebe essa oração na sua vida? Então escreva aqui nos comentários: eu recebo essa oração. Se essa palavra falou com você, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para continuar recebendo reflexões que edificam e fortalecem a sua fé. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida.